Olá, muito bem. Seja bem-vindo a mais um programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar sobre um tema polêmico que vem agitando os meios políticos, toda a imprensa no país, também, sobretudo, os trabalhadores, que é a terceirização, projeto já aprovado no Congresso Nacional, que aguarda agora votação no Senado. Para falar com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui o Ricardo Esper. Esper ou Esper? Esper, diretor da CIESP Jacareí. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Nós, como membro titular do CIESP, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui com você, Elton, levando essas informações. Eu juro mais uma informação, porque esse tema está sendo muito debatido, mas eu acho que falta muito conhecimento, principalmente para o trabalhador, tá? O medo dessa terceirização, para você ter uma ideia, isso faz 11 anos que estão se debatendo isso e não sai da gaveta lá do Senado, como muitos outros temas, né? Importante. Isso para a indústria é de fundamental importância, porque nos garante uma competitividade que é tão falada que a gente precisa ter preços para combater as importações e passa pela nossa mão de obra, né? Agora, o bom disso para a indústria e para o trabalhador, que aumenta a competitividade sem perder a garantia já conquistada pelos trabalhadores. Nós tivemos lá na federação reuniões com vários centrais sindicais, tá? Isso ficou bem claro para eles também, tá? Nós tivemos, inclusive você tem acompanhado a notícia, tem muitas centrais sindicais apoiando plenamente esse projeto, tanto é que ele passou já pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção do Senado, né? Essa é um consenso, então, podemos afirmar que é um consenso entre o empresariado, que essa proposta, ela consegue não só regulamentar uma situação que já existe, mas aponta novos caminhos, então, para a geração de empregos e para a relação trabalhista no país. Você tocou, dois pontos principais, tá? Que ela abre novos caminhos, tá? E garante e regula o que já tem. Porque hoje a terceirização já existe em vários setores e ela não está regulamentada. E isso gera insegurança, não só para o empregador, como para o empregado. Então, o que a federação sempre defendeu é a legitimidade dos atos, né? A hora que você sabe quais são as suas obrigações reais, o que você tem que fazer, aí fica mais claro para você compor seus próprios custos, inclusive, né? Agora, o que eu volto a falar e vou repetir várias vezes é que o trabalhador não perdeu nada com isso. Inclusive, ele se garante melhor ainda devido à fiscalização, que já era inerente, já era isso. A empresa sempre foi solidária quando contrata, mas agora dá mais forças para a empresa ela fiscalizar o seu terceiro. Ricardo, os críticos do projeto, eles dizem que a terceirização ela traz prejuízos para o trabalhador, no sentido, apontam algumas coisas, por exemplo, segundo o DIEESE e a CUT, os trabalhadores terceirizados eles receberiam menos de 25% a menos que o empregado direto. Esse é um exemplo. O outro, talvez de uma forma mais direta, uma crítica mais direta, é que a terceirização precarizaria alguns segmentos, deixariam frágeis as relações entre o empregador e o empregado. Como é que a CIESP vê esse tipo de movimentação, esse tipo de argumento? Primeiro que tanto a CUT como o DIEESE, eles falam na perda real do trabalhador, mas não apontam diretamente o que está sendo colocado por eles. E a outra... A questão da precarização. Da precarização, eu acredito que não, porque os direitos são mantidos. O que a indústria procura o prestador de serviço? A qualidade do terceiro. Então, vai acabar aquela empresa guarda-chuva de terceiro que fornece todos os tipos de terceirizado. O que a gente visa é que essas empresas terceirizadoras sejam qualificadas no que está prestando serviço. Ou seja, ela pode fornecer um profissional mais qualificado, o que vai atender a própria segurança desse profissional, como a produtividade da indústria. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade solidária, que passaria a ter assim,
a empresa que contrata, que terceiriza, ela também é responsável por esses trabalhadores terceirizados? Sempre foi, né, Elton? Porque a hora que você vai numa demanda na Justiça do Trabalho... Vai ter a causa do trabalhador. Vai para a solidária. Não tem como ser diferente. O que a gente busca não é se eximir de culpa alguma. Mesmo porque na lei está pondo um fundo de reserva do pagamento que a gente faz para o terceiro, que já existem as redenções hoje. Hoje, a hora que o prestador de serviço, a construção civil, que é o meu ramo, emite uma nota de mão de obra, eu tenho mais de 20% retido na fonte. Você pega ISS, CSL, o PIS, CONFINS, o INSS, e isso tudo permanece. Só que com uma garantia para a indústria de ela reter mais 4%, vamos supor, a hora que aquela firma parou e não honrou os compromissos para os seus colaboradores, a indústria hoje ela vai ter, ou o pagador, não digo só a indústria, o contratante, ela vai ter, por força de lei, conseguir segurar a última fatura, vamos dizer assim, para minimizar o seu prejuízo que certamente ela vai ter. Porque a hora que cai numa demanda trabalhista, que hoje entope o nosso judiciário, ela vai ter essa garantia de poder diretamente chamar o trabalhador e falar, está aqui o seu pagamento. Tá? Então, eu acho que isso é muito bom. E outra, quanto a fundo de garantia, aos outros encargos, já é de praxe nas indústrias, a hora que o prestador fornece a nota fiscal dela, é apresentar os recolhimentos anteriores. Tá? Isso acontece com a minha empresa, com as outras empresas. E o que pode acontecer, às vezes acontece, é o tomador não ter esse cuidado. Daí deixa volumar os problemas de passivo do prestador de serviço. E isso realmente não é o correto. Mas eu acho que, do grosso modo, a lei ela visa garantir os direitos do trabalhador. O sindicato, por exemplo, não é porque ele é de um terceiro que o sindicato responde pela atividade dele, é diferente do sindicato de onde ele está trabalhando. Entendeu? O que a gente está discutindo, na realidade, depois, que o Senado está querendo comparar com a da Câmara, o que acontece quando esse trabalhador ele muda. Ele está trabalhando numa fábrica multinacional, por exemplo, aqui, no Vale do Paraíba. Quando ele mudar, a terceira levar ele para o lado de São Bernardo. Qual sindicato, quais valores serão respeitados? Eu acho que isso aí é um outro ponto de ganho para o trabalhador, mas ainda nós estamos discutindo isso daí, vai ser discutido no Senado. Tá certo. Ricardo, uma questão que também se levanta é justamente essa questão da relação com os sindicatos, né? A proposta do PL, ele, por meio de emenda, foi retirada do texto a necessidade de observar os respectivos acordos e convenções coletivas do trabalho. Gostaria que você explicasse para a gente o que isso quer dizer na prática, no dia a dia do trabalhador e na relação dele com o sindicato e o empregador. Ontem nós discutimos isso, inclusive, na Fiesp, lá que esse ponto está sendo levado para o Senado. E o presidente Paulo, ele deixou bem claro, o que o trabalhador já tem, não tem como você mexer nisso. Tá? Então, eu acho que é o caso que eu falei para você antes. Você está numa terceira trabalhando aqui, e você muda. Dentro da mesma terceira, você vai para outra base sindical. Tá? Então, é essa a questão que o pessoal está ajudando. Não, mas daí o outro sindicato lá paga menos, não paga. Mas isso é onde a pessoa está trabalhando. Tá? São os custos inerentes daquela unidade, né? Você pega, por que hoje nós tivemos uma evasão muito grande de indústria no estado de São Paulo? Pelo custo da mão de obra e dos tributos municipais e estaduais também. Tá? Então nós tivemos realmente aquela guerra fiscal e muitas indústrias foram se instalar na Bahia, no Paraná. O que o tempo acabou mostrando que, na verdade, não foi vantajoso. Não era vantajoso. Uma aposta muito imediatista, talvez. Você pega, eu sempre falo que a região metropolitana, agora Vale do Paraíba, nós estamos Se você pensar em termos de qualificação de mão de obra, nós estamos entre as 3 grandes
regiões metropolitanas, que é a região de Campinas, o ABC e nós aqui. Então, nós temos uma qualidade de formação de mão de obra, o Senai nosso, que investe constantemente na mão de obra, qualifica muito bem isso. O que nós temos problemas, na realidade, são acertos com algumas centrais sindicais, que se radicalizam e isso prejudica não só a indústria, prejudica principalmente o funcionário, prejudica principalmente as próprias prefeituras, que deixam de arrecadar o Estado também, né? Ricardo, qual é a realidade hoje? Você falou aqui da nossa região. Vocês têm uma estimativa sobre a realidade dos trabalhadores terceirizados? Alguma questão em números? Ou o que, assim, aprovado esse projeto na Câmara, sendo aprovado no Senado e sancionado pela presidente, qual seria o impacto inicial? Olha, nós estávamos conversando isso na federação ontem lá. Primeiro, a garantia da indústria, que ela tem esse poder de fiscalizar mais ainda o seu contratado. Tá? E isso já nos dá um certo alívio de ações futuras. Tá? Com isso, a gente vai querer garantir a produtividade. E quando você fala em garantir produtividade, é contratação. Ou seja, é a contramão que está a história hoje, né? Todas as indústrias demitindo. Tá? O que muda, vamos dizer, na relação trabalhista com... Os direitos deles são os mesmos. 13º, férias, fundo de garantia, convênios. Essa lei vai permitir e exigir que o trabalhador ele tenha o direito a toda aquela regalia que o empregador passa para o colaborador direto dele. Tá? Eles vão estar numa mesma situação? Uma mesma situação, nivelado. A gente falar aí de plano de saúde... Plano de saúde, isso aí é o que determina. Transporte... Então, os direitos seriam... Hoje, essa situação, sem essa regulamentação, ela varia de empresa para empresa? Varia de empresa para empresa. Eu falo que as grandes indústrias não têm essa grande disparidade, mas o pequeno realmente, às vezes, não consegue, no custo dele, arcar com tudo. Hoje ele vai ter que pesar melhor isso daí. Tá certo. Com algum outro ponto que você apontaria que vem nesse sentido de melhorar a situação do trabalhador? Eu acho que o grande ganho deles e nosso é a segurança jurídica, né? Eu acho que a hora que você vai para um contrato definido e bem amparado, é bom para os dois lados, né? Eu acho que isso é bom. Você vê, tem empresas terceirizadas que ficam anos a fio na mesma indústria. Eu mesmo, como prestador de serviço numa área da construção civil, tive contratos longos com a indústria aqui do Vale. Entendeu? Aí é bom, porque a indústria ela tem aquela flexibilidade do seu fluxo de caixa. Tá? Para o terceiro, ele já tem isso computado numa eventual rescisão contratual dele com a indústria. Ele vai absorver, esse empregado já teria que ter esse fundo de caixa dele para sanar as sanções, as indenizações que ele tem, né? Então, eu acho que isso realmente é muito bom. O que interessa para a indústria, aqueles 10, 20 funcionários que tem lá, ela já tem o custo efetivo dele hoje. Não gera um passivo de 13º, tudo isso que já está no custo da mão de obra direta. E o terceiro, ele tem que ter isso apontado, né? E quem vai arcar com esse custo, então, no final das contas? Eu sempre falo isso, todo custo tá no produto final. Tá? Por isso eu te falo, quando você determina já os valores, o seu produto que eu estou fabricando, ele já tem aquele definido. Então, para a gente fica mais fácil trabalhar com isso. Entendeu? O produto final, ele que determina toda a cadeia. Né? Então, é onde a gente fala do nosso produto, competitividade dele, ou a gente paga mais de 40% de tributo. Isso é impossível trabalhar desse jeito, né? Tem mais um detalhe, você paga mais de 40% de tributo recebendo ou não do seu cliente, né? Que é outro problema daí. A hora que você emite a sua nota fiscal, o pagamento do tributo é garantido, mas o recebimento da sua fatura não é o caso que aconteceu agora com a Petrobras, né? Ela deixou de cumprir
vários contratos e a demissão foi em massa, né? Ricardo, esse projeto ele está há muitos anos, né, tramitando no Congresso. Ele é um projeto que envolve muita discussão. A gente aqui não conseguiria esmiuçar todo o projeto. Por que você acha que esse projeto ele entra na pauta agora, nesse momento político? Quais seriam as razões? É uma questão política, uma questão de conjuntura econômica, global? Quer dizer, se aponta para esse caminho na relação? Se tem um modelo que se esgota? Como é que a Ciesp, ou você mesmo, enxerga esse momento que é colocado esse projeto na pauta aí não só do Congresso, mas da sociedade brasileira? Eu vou te repetir o que foi falado ontem lá na Federação das Indústrias, na nossa reunião de diretoria. Se a federação não tivesse pego isso como bandeira, Paulo Staff não tivesse ido para... Só nós tivemos 3 reuniões desmarcadas pelo presidente, porque ele precisou estar lá conversando com os deputados, explicando a posição da indústria, esclarecendo para os próprios deputados o ganha-ganha dos dois lados. Tá? Então, isso realmente eu acho que, a exemplo de outras bandeiras que a Casa já tomou, que foi da energia elétrica, do CPMF, essa está sendo uma bandeira vitoriosa nossa também. Tá? E por que ficou tanto tempo lá parado? Eu acho que é o que nós temos hoje da reforma política, tá? Da reforma tributária. Todo mundo fala que quer fazer, mas ninguém entra na sessão para votar o que tem que ser votado. E isso é o que a federação tem feito, conscientizado os deputados de todos os lugares lá e no corpo a corpo mesmo mostrar a necessidade que a conjuntura econômica pede para o país hoje. Tá? Essa avalanche de produtos importados que nós estamos sofrendo, as nossas divisas indo embora, só os commodities trazendo alguma coisa. Então, ou se mexe ou não se mexe mais. Não tem... A indústria, ela, ano a ano, já há mais de 10 anos, ela vem se enfraquecendo. Nós não temos recursos para investimento, taxa Selic é um absurdo de alta. Nós temos o juro mais caro do mundo, praticamente. Não for o maior, está entre os 3 primeiros. Para investir. Investir para quê? Para gerar emprego. Você paga imposto? Então, ou se mexia nisso agora, não, a gente já estava com a corda no pescoço mesmo e cada dia o nó apertando mais. Viu? Mas você acredita, Ricardo, que alterando essa questão da terceirização, da forma do trabalhador, a gente consegue superar esses desafios? Não existiriam outras prioridades que o governo poderia encarar ou que a indústria poderia demandar, como, por exemplo, infraestrutura, outras questões assim? Você pegar o país nosso hoje, a demanda é muito grande. Eu sempre falo que dinheiro tem. Se não tivesse dinheiro, não tinha esses absurdos que a gente vê nos jornais. Aí. De corrupção, esse custo tá. Enorme para o país. Tá, então, dinheiro tem. O que falta é gestão. Paulo Staff sempre fala, o saneamento nós fizemos na casa, no SESI, no Senai, com menos recursos, a gente está oferecendo mais educação e mais treinamento e mais investimento. Ao longo do mandato do Paulo, mais de 100 obras do porte de Jacareí, tá, que são mais de 50 milhões de reais investidos só na construção da unidade nova do Senai. Então, eu acho que falta para o país mesmo é uma gestão. Tá? O país nosso é maravilhoso, o povo é bom, tá? O povo é pacífico, você vê as manifestações ordeiras, tá? Disciplinadas que nós tivemos nesse ano. Um pouco diferente das infiltradas o ano retrasado já, né? 2013. O 2013, que ela começou de uma ordem, uma postura boa e, de repente, lá foi infiltração de pessoas que não queriam as manifestações que nós tivemos esse ano, tá? Ou seja, mostrar para o país que nós somos realmente verde e amarelo, queremos ter um país com desenvolvimento. Nós não pregamos a indústria de estabilidade de classe. Tá? O que nós queremos é gerar emprego, gerar produção e riqueza para o país. Tá? E esse ponto da terceirização já é uma ajuda. Não vou dizer para você que a infraestrutura que é falha,
tudo, mas nós temos que começar de algum lugar ou continuar de algum lugar. Nós tivemos uma demanda boa com a briga da demanda elétrica, tá? Tivemos da CPMF, tudo isso visando reduzir o custo do Brasil para melhorar a nossa competitividade. Muito bem. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estou recebendo o diretor do CIESP Jacareí, o Ricardo Esper. Estamos conversando sobre a lei da terceirização. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco.